Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os 5 segredos do aumento da taxa de juros que ainda não te contaram. E mais do que isso, qual foi a reação do mercado no dia seguinte a esse aumento? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido. Inscreva-se aí no canal, ative aquele famoso sino da notificação, aquele sininho lá, marque a opção todas, porque aqui diariamente tem vídeo novo no canal. Não importa o dia, sábado, domingo, feriado, todo dia é dia de aprender um pouco mais. Vamos lá! Primeira informação que você precisa saber. A taxa de juros subiu então agora, nessa última reunião do Copom, e foi para 12,75%. Isso todo mundo já falou e muito provavelmente você também já sabe. Só que o que você não sabe, ou o que precisa ficar atento é: essa taxa é a mais alta dos últimos 5 anos. Exatamente, desde janeiro de 2017, quando a taxa chegou a 13%, ela não alcançava um patamar tão alto. E aí você pode dizer, mas isso eu também já sei. Então repara nesse gráfico aí, que é o gráfico da taxa Selic dos últimos 10 anos, desde maio de 2022. Repara no centro da sua tela esse 13%. Veja que somente nesse período que vai aqui, de abril de 2015, que é quase no finalzinho da alta, até janeiro de 2017, ela ficou mais alta. Ou seja, apenas aí em menos de 2 anos, ela esteve mais alta do que está agora nesse momento. Então repara que dos últimos 10 anos, é uma das taxas mais altas que nós estamos tendo. Primeira informação para você entender a respeito desse histórico. Segunda questão é que naquele período lá atrás, se você for relembrar aí no tempo, no ano principalmente final de 2015 e 2016, nós tivemos aí questões relacionadas ao impeachment de uma presidente. E aí você já sabe, o mercado desconfiou demais do Brasil e cobrou taxas extremamente elevadas lá nos títulos públicos. E a taxa Selic teve que subir e subir bastante aí para acabar com essa descrença do mercado. Então, primeira questão, a taxa está alta. Segundo ponto para você saber, ela está alta e deve permanecer alta por um bom período de tempo. O que eu digo um bom período de tempo? Pelo menos até o final do ano, essa taxa não vai reduzir de maneira significativa. Ou seja, ela deve ficar aí próximas dos 13% até o final do ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos acompanhado aqui o leilão de títulos do Tesouro, que é uma playlist específica, e lá a gente tem uma noção de para onde vai a taxa Selic. Se você quer entender um pouco melhor do que eu estou falando, a playlist está aqui no alto, basta você acompanhar os nossos vídeos semanais. Bom, vamos continuando aqui. Eu quero trazer aqui alguns pontos da ata do Copom. Muita gente não se atenta aos alertas ou às informações que o Copom traz nessa ata. Então a primeira informação, esse recorte que eu trago aí, é com relação ao ambiente externo. O que o Copom está enxergando? Claramente ele descreve aí na ata que o ambiente externo segue deteriorando. Veja, ele já reconhecia que estava deteriorando e agora disse que ele segue, ou seja, ele continua deteriorando. E ele diz deteriorando em que sentido? Primeiro, as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia, e ele diz ainda que pressionadas pelas questões relativas à nova onda daí do problema de saúde na China. Se você não sabe, a China fez ali novos lockdowns e aí isso daí começa a trazer novos problemas para a cadeia de suprimento. E além disso, a guerra lá na Europa. Então são esses dois principais fatores que ele acrescenta que deterioraram o cenário interno. E aí ele ainda diz o seguinte, vamos lá para você entender a reprecificação da política monetária nos países. Eu vou traduzir isso aqui para você para o bom português. Ele está dizendo o seguinte: aumento das taxas de juros nos países avançados. Ou seja, o que ele quer dizer isso? Os juros estão aumentando nos países desenvolvidos. Na data de ontem também, os juros subiram em 0,5% nos Estados Unidos. Na data de hoje já está subindo lá na Inglaterra, também teve elevação. Enfim, parece ser agora uma rotina os países desenvolvidos não somente reconhecerem a inflação, mas adotarem medidas no sentido, então, de uma política monetária com juros mais altos. E isso aí, naturalmente, afugenta, então, novos investimentos. Você vai entender já já.
Segundo ponto para você entender aqui que é muito importante, com relação à avaliação interna. Como que o Copom está vendo? Com relação à atividade econômica brasileira, o Copom afirmou que o conjunto de indicadores divulgados desde a última reunião, ou seja, a reunião de 45 dias atrás, indica um crescimento em linha com o que era esperado. Ponto 1, crescimento em linha. Só que aí ele vai para o segundo ponto. A inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente. E aí eu quero chamar a sua atenção. Se você for lembrar, há um tempo atrás aqui no nosso canal, nós falamos sobre as falas do Roberto Campos Neto, dizendo então que a inflação estava chegando próximo do seu pico. Mas agora o Copom está dizendo, surpreendendo negativamente. E aí o que ele está dizendo com isso? Claramente para você, a inflação não está controlada internamente. E por essa razão, o Banco Central aumentou os juros. Então veja, se ela não está controlada, significa então que há sérios indícios de que ela vai continuar subindo para que ela possa começar a controlar. Só que aguarda aí que você vai entender um pouco melhor. Antes de continuar aqui, já que nós estamos falando de inflação, eu tenho uma playlist que é Qual a melhor taxa e o melhor preço? E lá nós falamos dos títulos Tesouro e IPCA, que te protegem da inflação. Está aqui no alto e eu aconselho você a assistir para entender os melhores momentos para comprar e para ter ganho na marcação a mercado. Prosseguindo aqui, bom, já que falamos de inflação, o Copom trouxe também a projeção do IPCA, tanto para 2022 quanto para 2023. E aqui eu trouxe 3 fontes diferentes. Primeiro, a da Bloomberg, que é atualizada mais rapidamente e tem um critério diferente das demais. A Bloomberg projeta então a inflação para o Brasil de 8,5% em 2022 e 4,5% em 2023. O Boletim Focus, que é aquele levantamento semanal do Banco Central, que aliás vai parar novamente em função da greve, projeta 7,89%. Veja essa diferença, ou seja, o Boletim Focus, além de ter uma metodologia que é pela mediana, ou seja, já distorce bastante daquelas instituições que acertam mais na projeção, veja que já é uma diferença muito grande. E o Copom agora reduziu ainda mais a projeção de inflação, 7,3% para 2022. Para 2023, a diferença ainda é maior. Veja que a Bloomberg projeta 4,5%, o Boletim Focus 4,10% e o Copom 3,4%. Resumo para você entender esse aspecto da inflação. 2021, o Copom errou, e errou foi feio, porque a inflação ficou acima de 10% e a meta era 3,5%. 3, eu vou falar para você, com uma possibilidade de erro de 1,5 ponto para mais ou para menos. Ou seja, o teto era 5 e a inflação foi acima de 10. Veja aí o nível de erro. Para 2022, é bom que você saiba aí que a meta está em 3,5. Ou seja, o que significa isso? Que, novamente, nós já estamos aí com uma inflação muito provavelmente bem acima da meta. Se tomarmos como base essa da Bloomberg, estamos falando de mais do que o dobro da meta. Ou seja, pelo segundo ano, novamente, nós teremos, então, inflação fora da meta. E para 2023, veja que a meta é 3,25. Nós já estamos aí com projeções já saindo da meta. Então, veja, comece a observar o que eles fazem e não o que eles dizem. Fica prestando atenção porque você precisa se proteger aí da inflação. Muito bem, continuando aqui, o Copom falou então sobre fatores de riscos em ambas direções. O que ele quer dizer com isso? Olha, tanto podemos ter melhora quanto piora nesse cenário, tanto interno quanto externo. Ou seja, ele jogou nas duas pontas, atacando e defendendo. Vamos começar falando aqui dos problemas que o Copom vê, ou seja, fatores de riscos aí que nós podemos ter que podem exigir novos aumentos aí da taxa Selic. Primeira delas, persistência na pressão inflacionária global. Veja, persistência, ele já vem alertando há algum tempo essa preocupação. E aí o que eu quero trazer para você é, aquele conflito lá na Europa continua por mais de 2 meses e sem previsão de término. Os mais pessimistas dizem até que ele pode escalonar para outros países, o que seria péssimo para a inflação mundial. Os mais otimistas, ao menos, não veem ele escalonando, mas também não conseguem enxergar o encerramento dessa questão bélica lá na Europa. Segundo ponto que pode pressionar também aí com relação ao lado ruim, ao aumento da taxa de juros, incerteza sobre o arcabouço fiscal do país. Se você está fazendo alguma coisa, para aí e presta bastante atenção. O que o Copom está dizendo com isso? Risco de nós termos aumentos de gastos em ano eleitoral,
as famosas medidas populistas, tanto da situação atual como de um potencial novo governo. Ou seja, o Copom vem alertando isso há alguns meses. E se isso aí acontecer, novamente, ele vai ter que relembrar das taxas de juros lá nas alturas do ano, por exemplo, de 2016. Então, esse aí são as duas características que podem fazer o Copom aumentar a taxa de juros. Agora vamos para os fatores de riscos que podem fazer o Copom reduzir esse nível de aumento. Possível reversão parcial no preço das commodities. Você já sabe que as commodities são, então, produtos cotados aí em dólar. E toda vez que nós temos uma crise, o dólar se valoriza e o preço das commodities também. Em particular, nós estamos falando aí de petróleo relacionado à questão de energia e também de alimentos. Porque quando tem uma guerra, reduz-se, então, a oferta desse tipo de produto. E aí os preços continuam disparando, principalmente alimentos, porque nós temos lá trigo e milho sendo muito produzidos lá na Ucrânia e na Rússia. Então eles são alimentos básicos, principalmente aí para a nossa agropecuária. Muito bem, dito isso, esse é o primeiro fator. O Copom enxerga que podemos ter uma reversão, ou seja, uma queda nos preços dessas commodities. Bom, ainda que seja parcial, veja que ele coloca parcial, o Copom não deve estar acreditando numa queda significativa. Um outro fator que poderia ajudar bastante seria a desaceleração da atividade econômica de uma forma mais acentuada. O que ele está dizendo para você aí? Bom, eu estou aumentando os juros e aumento dos juros desestimulam a atividade econômica. Em que sentido? Quem tem, então, uma empresa com juros mais altos tende a reduzir o nível de empréstimos, o nível de investimento, porque sai mais caro para as empresas nesse momento. Então, primeiro ponto, as empresas reduzem o nível de investimento. E o consumidor reduz o nível de empréstimo, ou seja, tende a consumir menos, tende a se retrair. E aí nós teríamos uma desaceleração da atividade econômica. Tendo uma desaceleração da atividade econômica, contém-se mais a inflação. E aí você não precisaria subir tanto mais os juros. Esse é o cenário aí de fatores de risco, que é o terceiro ponto que eu trago para você e que provavelmente ninguém falou sobre isso nesse momento. Falar sobre o que poucas pessoas falam, eu quero te indicar aqui essa nossa playlist de CDBs. Olha, as taxas subindo, os CDBs estão disparando. Assista aqui no alto, CDBs pagando quase 15% ao ano. E CDB vinculado à inflação pagando mais de 7% e a inflação futura. Assista para você não reclamar depois. Continuando. Bom, falando então aí da inflação agora para o futuro. O que o Copom disse? Disse que diante das projeções que ele está fazendo e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos. Vou tentar traduzir isso. O Copom está dizendo que há um risco claro de que ele não consiga controlar a inflação para prazos mais longos. O que ele está chamando de prazos mais longos? 2022 já foi para o brejo. É de 23 para frente. E aí ele diz que é apropriado que o ciclo de aperto monetário, ou seja, o aumento das taxas de juros, continue avançando, ou seja, continue avançando, aumentando significativamente. Vai anotando aí porque o aumento não acabou. E aí ele diz o seguinte, para preservar essa estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, ou seja, não apenas comece a reduzir a inflação, mas também a ancoragem das expectativas em torno das metas. Lembra lá da meta que eu falei há um pouco tempo atrás? Ou seja, a expectativa do Copom não é que só a inflação comece a cair, mas que ela fique dentro da meta que está sendo projetada para 2023. Porque, volto a dizer, 2022 já era, não tem mais como correr atrás do rabo. Continuando aqui, estamos perto do ponto principal. Como ficará, então, a Selic para junho de 2022, ou seja, a próxima reunião? E aí o Copom deixou uma dúvida. Ele disse o seguinte, que vai haver aí uma provável extensão do ciclo, e eu botei entre parênteses para você, do ciclo de alta, do ciclo de aperto monetário, da alta da taxa Selic. Então, vai continuar aumentando. Provavelmente, ele não bateu o martelo, e essas palavras são importantes para você entender. Só que ele diz também, com um ajuste de menor magnitude. O que o Copom está dizendo isso? Olha, eu não projeto um aumento novamente de 1%. Então, o mercado já trabalha aí com um intervalo de 0,25% a 0,75%.
E aí a taxa Selic vai ficar, então, em junho, entre 13% e 13,5%. O mercado, atualmente, já está precificando um aumento de 0,5%. Essa é a maior probabilidade de aumento. E se isso acontecer, a Selic vai para 13,25%. Vamos agora para a parte final aqui do nosso vídeo. Antes, porém, eu quero te dizer que eu criei aqui o Clube de Canal. Clube de Canal, primeiramente, é um jeito de você poder nos ajudar aqui por valores mensais irrisórios. Exatamente isso. Tem planos abaixo de R$ 5. R$ 5 se você gosta aqui do nosso conteúdo e quer realmente apoiar o canal. E o segundo ponto é que eu estou aos poucos trazendo vídeos específicos para quem é do grupo de canais. E em breve vai ter novidades ainda melhores. Se você quer entender um pouco melhor, assista aqui esse vídeo com as vantagens e os preços de cada um dos planos. Tá aí, o que esperar para o segundo semestre? Você que é investidor provavelmente não está investindo para resgatar em 1, 2 meses, mas para resgatar para o médio e para o longo prazo. O que você pode esperar daqui para frente? Primeiro ponto, muita volatilidade na renda variável e também na renda fixa. Se você for verificar na data de ontem, o que estava acontecendo? A renda variável no mundo inteiro estava caindo. Quando Jerome Powell, presidente do Fed, começou a dar a entrevista e ele deu a entender para o mercado que era praticamente improvável uma redução maior da taxa, um aumento maior da taxa de juros na próxima reunião, o mercado se animou e virou de queda para alta. Lá nos Estados Unidos subiu quase 2% só no final do dia. Só que hoje já amanheceu aqui em queda novamente. E é isso que eu quero mostrar aqui para você nesse gráfico agora para você entender um pouco melhor. Tá aí, vou colocar aqui na sua tela. Você vai ver que as bolsas mundiais estão caindo. Por que estão caindo? Porque agora parece que a ficha lá está batendo e batendo forte. Esse gráfico aí é o gráfico da bolsa lá dos Estados Unidos. É o SP500. Veja a variação do que está acontecendo. Foi lá em cima, foi lá embaixo. Vejam essas oscilações. Só que esse é o semanal. Quando eu coloco aqui no diário, olha aí, na data de hoje, estamos tendo uma queda forte. Só que veja na data de ontem a subida que deu. E da mesma forma, isso vai acontecer nos títulos aqui da renda fixa. Ou seja, aguarde e seja paciente, porque o aumento das taxas de juros no Fed vai pelo menos até 2022. Vou repetir para você, pelo menos até 2022 é o que já está precificado no mercado. E o Brasil? Nós deveríamos ter ainda uma taxa Selic alta até o fim de 2022. Talvez uma leve residual redução, mas que não vai ser significativa ainda nesse ano. Vamos lá, finalizando para você. Volte o seu olhar para a economia externa. O que eu quero dizer com isso? A economia mundial dos países desenvolvidos já começou a dar sinais de que não está nada boa, que é bom você ficar de olho e acompanhar aqui no nosso canal, porque eu vou te atualizando. Lá nos Estados Unidos, nós estamos tendo uma taxa de desemprego baixíssima, bem abaixo da taxa de desemprego considerada por eles razoável, que é de 4%. Já está em 3,6%, ou seja, o mercado bem aquecido. Mas tem outros indicadores que eu vou começar a trazer agora para o nosso clube de membros, que já indicam uma desaceleração da economia americana. Além disso, temos lá a China fazendo um esforço danado para não reconhecer a crise e tentar protelar um pouco mais. Mas você já tem visto que a questão imobiliária lá já está bem complicada e tem outros problemas que nós vamos tratar também. Mas o que eu quero dizer é, abra os seus olhos para a economia mundial, porque a situação não está nada boa. Esse é o recado que eu te dou. Mais um recado para você. O mercado acionário costuma antecipar recessões. Vou repetir para você. Há quedas fortes no mercado acionário. E esse mercado acionário caindo forte e se mantendo com essas quedas, elas antecipam as recessões, as quedas dos PIBs dos países. Então vamos olhar aqui para você entender. Mercado acionário em queda muito provavelmente vai significar renda fixa em alta, ou seja, elevação das taxas, porque vai ter uma migração da questão de investimento, principalmente para os Estados Unidos, que é o mercado então mais confiável, a renda fixa americana. E aqui, para acompanhar, vai precisar aumentar as taxas. Então aguarde. Para finalizar aqui para você, se eu puder te dar um conselho é, tenha caixa e mantenha-se confiante. O que eu quero dizer com isso? As taxas já estão boas. Eu diria que elas estão muito boas para falar a verdade no Tesouro Direto.
Mas eu quero te deixar um recado. Não invista tudo, achando que você encontrou o topo, que ninguém mais vai conseguir a taxa que você conseguiu. Vai com calma, humildade, porque apenas estamos começando esse momento de volatilidade. E as oportunidades vão aparecer sim. Então seja prudente, porque o melhor da renda fixa ainda está por vir. Acredite em mim, porque eu quero sempre te ajudar. E se você quiser alguma ajuda mais específica, tá aí o meu e-mail lá embaixo, tem o grupo do Telegram, enfim, nos acione que eu terei prazer em tratar com você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que, olha, fiquem de olho, porque o mercado pode trazer ainda excelentes oportunidades. Um abraço e até o próximo vídeo.